Já deveria estar evidente para nós espíritas o poder das redes sociais em modelar os nossos pensamentos, nossas crenças e visões de mundo. Que a nossa liberdade de pensar é em grande parte moldada pelos contextos sociais dentro dos quais nós estamos inseridos. Aliás, era exatamente isso que Kardec e os espíritos queriam dizer com a influência da matéria, que é a influência que o meio social exerce sobre cada um de nós. Neste momento, estão acontecendo alguns embates sociais que repercutem no nosso meio sem que tenham sido analisados de maneira aberta e aprofundada pela comunidade espírita. Por exemplo, qual deve ser a nossa postura de uma perspectiva espiritual em torno da experiência LGBT, que está presente em praticamente todas as nossas famílias? Quais os direitos dos povos indígenas que já estavam aqui antes da chegada dos europeus? Como analisar o racismo estrutural e a proposta de branqueamento da sociedade, consideradas a história dos povos da África e sua sabedoria ancestral? Quais as raízes históricas e os interesses envolvidos em conflitos como o da Rússia versus Ucrânia ou Israel versus Palestina? Quais as decorrências para a nossa vida em sociedade da criminalização da prática do aborto e da criminalização do uso e do comércio de drogas? Esses temas têm repercutido no nosso meio apenas com base na fala de um ou outro palestrante espírita, escolhido sempre segundo a visão ideológica dos grupos que estejam no poder, normalmente com fundamentação doutrinária precária e algumas vezes ingenuamente alinhados a discursos de ódio que negam a algumas pessoas ou grupos sociais até mesmo o direito de existirem. Isto sim é trazer ideologia para dentro do espiritismo. Para Kardec, é nos grupos espíritas que nasce o conhecimento. Cada grupo realiza seus estudos e apresenta suas questões aos organizadores dos congressos, de modo que os prós e os contras sejam analisados, debatidos, submetidos ao contraditório, buscando unir o conhecimento científico a uma perspectiva espiritual. Não é uma instituição que vai ditar, como se fosse o Vaticano da Igreja Católica, em que devem acreditar os espíritas. Não, a proposta espírita é diferente. Para Kardec, o conhecimento espírita deve emergir da base para o topo. Quando as casas espíritas discutem essas temáticas abertamente, até as comunicações mediúnicas a respeito passam a ser mais consistentes. Isso é espiritismo com Kardec. Fora disso, é trazer nossas práticas religiosas do passado para definir como deve ser o espiritismo na atualidade.